Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Fica conosco, Senhor, porque a noite vem chegando. Lucas 24 e 29. Às vezes, a luta contra uma adversidade está ainda no início e já revelamos sinais de cansaço. Isso porque ela chega com intensidade tão desproporcional que vai roubando nossa capacidade de ação e reação quando estamos ainda nos articulando para enfrentá-la. É que não somente o ambiente interno, nosso mundo significativo mais restrito como a família, mas também nosso mundo mais abrangente, cidade, estado e mais amplamente ainda o país e o mundo, como na circunstância atual do Covid-19, suplementam nosso fardo. A globalização da comunicação velocíssima nos informa sobre tudo isso em tempo real. São pesos sobrepostos a pesos que vão além da nossa capacidade de suportar. Costumo chamar a atenção para um texto do livro de Jó, que é a reflexão mais rica e profunda sobre o sofrimento humano desproporcional que muitas pessoas experimentam. Nesta parte do livro, Jó fala sobre a brevidade da vida e diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao ser humano puseste limites, além dos quais não passará. Jó 14, 5. Numa leitura rápida, o texto parece indicar apenas o limite cronológico do ser humano, a duração de seu tempo de vida na Terra. Mas ele vai mais além nas suas entrelinhas e alerta também acerca do limite estrutural do ser humano, físico, emocional e espiritual. Limites são limites, e ultrapassar as fronteiras que os demarcam traz consequências imprevisíveis. Que eu digo ao apóstolo Paulo, que chegou a desesperar da própria vida numa dramática experiência que ele relata em 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. No momento, todos estamos cansados de tudo isso que vende demais nos noticiários, expressões do negativo pesando muito mais que o positivo. Ninguém suporta mais ver, ouvir e ler manchetes sobre a ousadia do crime organizado, os dramas semeados pela guerra do narcotráfico, a corrupção dos poderes públicos, políticos e religiosos, as consequências da miséria crescente. Nossa geração está cansada de tudo isso. Como se não bastasse, as estatísticas registram que nos últimos 120 anos aconteceram cerca de 500 conflitos armados que redundaram em 50 milhões de mortos. Duncan Anderson, historiador inglês, nos informa que nesses 120 anos não houve um dia sequer sem guerras, um dia em que nenhum ser humano não tenha sido assassinado. O interessante é que, neste mesmo período, invenções humanas espetaculares marcaram positivamente a história, trazendo melhor qualidade de vida, ampliando inclusive a extensão cronológica da própria vida de homens e mulheres. Todavia, o coração do ser humano parece ter alimentado mais ódio, realçando o estigma da crueldade em espetáculos de barbarismos que pensávamos ter ficado retido no passado de nossa história. Diante de todo esse contexto mundial agressivo e cruel,
Podemos estar nos sentindo desgastados, desalentados, como estavam os discípulos de Emaús, diante do aparente fracasso que foi a morte de Jesus. Por isso, quando perceberam que aquele que estava com eles, naquele crepúsculo triste, era o Jesus ressuscitado, fizeram-lhe um suplicante e comovente pedido: fica conosco, Senhor, porque a noite vem chegando. Eu termino essa reflexão com a letra de um hino do século passado, muito cantado por Feliciano Amaral, que diz assim: veloz o dia declina, a noite já se aproxima. Ó luz celeste divina, rogamos tua presença. Em ti, Jesus, nossas almas saudaram, Mestre amado. Contigo as noites são calmas, fica conosco, Senhor. Debaixo de teus olhares, em santa e doce harmonia, são doces mesmo os pesares perto do teu coração. Ó tu, meu terno amor forte, tão firme como a esperança, mais inquebrável que a morte, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor.